Eu sei que eu tô muito feliz aqui hoje, porque estamos aqui de uma maneira moda antiga. Eu confesso que eu estava com saudade. Eu não sei se a gente pode falar uma coisa aqui que é... Pô, eu não vou citar nomes, mas quem é do time da Insight e não tá aqui hoje, tá de piriri gangueira. Gangueira. É uma espécie diferente. Tá rolando uma virose aí. Invicto só Léo e Joãozinho aqui, o resto tá... E Luiz Pires. Luiz Pires tá lá. Então era pra ser... Ainda. Culpa não. Nada é eterno nessa vida. Nada. E o que acontece? Se preocupa não. Eu já tô vendo o Karma Vinhos. Putas, fala isso. Se o Luiz falou, acabou. Nossa. Não, vamos falar de coisa Primeira boa. guerra, rapaz. A gente morre, ninguém enterra. Tá certo. E esse episódio ele ia ser mais especial ainda porque ia ser com todo mundo, ia ser aquela moda antiga igual na primeira temporada. Lá, primeira temporada, Luiz né? Pires de Cagé não, Pajé, das ideias. Tô enferrujado. Ele ia estar de Pajé ali na TV, a gente ia estar aqui com a nossa família reunida. Acabou que sobrou eu e o João, mas que tá em peso esse episódio, tá também. Tá bem representado, mais que bem representado aqui. Saudades do Luiz aparecendo nessa tela maravilhosa aqui também, trazendo todos esses nossos insights. E para trazer um tema que a gente já trouxe aqui diversas vezes, só que de uma maneira única, como todo episódio. Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre as maiores marcas do mundo. O que estão por trás delas? Será que foi sorte? Será que... O que esses caras fizeram para chegar lá no topo? E mais que isso, o que esses caras precisaram fazer para se manter lá em cima? Porque a gente consegue observar que grandes marcas não somente chegaram, mas estão lá já tem anos. Então, diferente do Cruzeiro que teve que cair pra subir de novo. E vamos puxar para o nosso episódio, pessoal. Puxa a vinheta aí, então. Aquela provocadinha de leve só pra gente começar bem animado. Esse episódio ele começou de um jeito muito legal, porque foi com um e-mail fantástico, diferente, não diferente de todos os outros e-mails que eu recebo do Luiz. O Luiz mandou um e-mail com um gráfico trazendo, vai estar no link da descrição inclusive, com um videozinho super legal mostrando quais são as maiores empresas do mundo por década, né, por anos. E aí o Luiz me fez o questionamento, pô Léo, por que será que essas empresas chegaram nesse nível? O que fez elas chegarem por aí? E eu comecei a refletir, porque igual você disse, a gente já falou várias vezes sobre as maiores marcas do mundo que inspiram a gente, mas esse raciocínio é muito interessante, da gente tentar buscar entender aqui o que fez essas marcas chegarem. E aí é interessante a gente analisar também que tem empresas que estão lá há muito tempo, que se mantiveram, tem algumas que foram, caíram, sumiram, desapareceram, algumas que estavam lá atrás e ninguém mais sabe o paradeiro delas hoje. Então acho que vai ser uma conversa muito legal pra gente conversar um pouco sobre essas marcas que fizeram história, deixaram sua marca no mundo. E aí, Luiz, o que você acha disso? Acho uma boa. Ia ser legal se a gente tiver a oportunidade de, à medida que vai falando, também mostra a imagem. A Jade vai cuidar disso. Porque tem... porque tem algumas coisas para mim são interessantes. Se você olhar no total, a quantidade de informação é impressionante, né? Mas tem 3 coisas que para mim chamaram a atenção. Os caras que estão no topo nos últimos 10 anos são os mesmos. Google, Apple, Amazon, não muda muito. É a mesma rapaziada. Aí vem a pergunta, por quê? Por que eles estão no topo? Tem uma marca que eu achei interessante, que ela ficava lá para baixo, mas que nos últimos anos subiu e está lá entre as 5 primeiras sempre, que é o Walmart. E se você pensar no Walmart, é uma loja, né, cara? Não tem muito. Os caras criaram a imagem deles em cima de preço, ou seja, era commodity. O que os levou a ter que modificar a estratégia deles de commodity para marca? E mais, né, Luiz? No top 10 a grande maioria é tecnologia. Se tem um varejista no top 10, é curioso. Vale lembrar que aí para você americano, naturalizado,
O Walmart é uma loja comum. O Walmart aqui para os brasileiros é tipo a Disneylândia. Que o brasileiro, quando vai para o Walmart, também fica impressionado. Que é totalmente diferente do conceito do Walmart aqui no Brasil, né? Diferente. O Walmart americano é outro conceito. E é interessante essa fala sua aí, Luiz, das empresas que nos últimos 10 anos, se a gente for parar para analisar mesmo, quem está no topo é praticamente a mesma galera. Por quê? Porque elas sempre voltaram em aperfeiçoar todas as experiências, principalmente voltado para o cliente, e entender o que o mercado está pedindo. Só que vale a pena a gente olhar um pouquinho sobre as empresas que chegaram lá. E não necessariamente essas empresas que estão no gráfico, mas uma empresa extremamente revolucionária, que eu acho muito interessante a gente citar, e que qualquer um que está nos assistindo hoje, eu tenho certeza que já utiliza ou já utilizou, é a Netflix. A Netflix é uma das empresas mais revolucionárias do mundo. A Júlia vai estar colocando o gráfico aqui, eu não sei se a Netflix aparece, só que o interessante da Netflix é que ela pegou um conceito de streaming, né? Como que as pessoas assistiam DVD, filmes antigamente? Elas tinham que ir na locadora, elas tinham que... E pegou... Qual que era o monopólio? O monopólio era da Blockbuster. Inclusive a Netflix, ela não foi uma startup que surgiu de uma hora para outra, ela já existia há muito tempo, e mesmo no modelo old school ela já tinha uma proposta diferenciada. Exatamente. Que ele levava na casa das pessoas. O próprio DVD em si, né? Então, aí ele falou, por que não essa galera não pode assistir de casa o virtual mesmo, sem ser o físico? Então é importante a gente analisar essa própria postura da Blockbuster também, sabe? Comparada à Netflix, essa postura de resistência, de não adaptação. E isso... também o olhar da Netflix de pegar uma oportunidade, porque não é à toa que nos últimos 10 anos as empresas se mantiveram. Por quê? Foi justamente na virada da revolução digital que a gente teve, tanto que eu fico curioso ver que o Walmart está no meio de tantas empresas de tecnologia, porque muitas delas apareceram justamente no boom tecnológico. Apple, Microsoft, a própria Amazon também, que evoluiu muito com a tecnologia, mas o caso da Netflix de ver uma oportunidade de pegar o que ela já fazia de diferente, só que exponencializar isso com a tecnologia, com a internet. Show. E se você parar pra pensar, você vai estar pensando parado, tô zoando. A Julia rindo ali. Não é nada demais assim que a Netflix fez. O que a Netflix propôs, teoricamente o processo em si já existia. Então o que ele fez? Otimizou uma situação que era desconfortável, um problema. Viu o que o cara que estava indo na Blockbuster toda semana estava pedindo. Mas acho que ela fez uma coisa muito simples, e essa eu quero ouvir do Luiz, porque a gente vê muitos negócios nascendo hoje muito iguais, seguindo a mesma fórmula. Sim. O que acontece? Eu tenho certeza que locadora de filmes, eu não peguei essa época, eu sou novinho demais para isso, mas na época do boom, em que só tinha um modelo de locação, devia ter franquia, então muitas pessoas começavam a abrir, nenhuma locadora não se diferenciava da outra. Assim como hoje uma pizzaria, muitas vezes, que é franqueada, por exemplo, não é muito diferente. Então a gente vê muitos modelos diferentes. A Netflix buscou pegar algo que já existia e fazer um pouquinho diferente, autêntico, de uma maneira escrita, de acordo inclusive talvez com uma dor que o próprio cara tinha. Às vezes ele tinha preguiça de ir lá buscar e viu que essa era uma dor dele que poderia ser de outras pessoas. E viu também que o mercado inteiro fazia da mesma forma. Isso tem naquele livro que eu te dei de presente, né, Luiz? Que é o Diferente. Porque ele diz que as tendências são criadas e todo o mercado se direciona para algo que é novo. Então criou a tecnologia do DVD, alguém pensou em alugar. Daí foi pioneiro e começou a fazer isso, o modelo dele foi validado. Daí várias empresas começaram a fazer igual. Daí criou-se um padrão de mercado. Até que um cara foi lá e fez um pouquinho diferente. Todo mundo estranhou, falou, esse cara tá maluco. Na verdade ele estava criando uma nova tendência aí, se decorreu para se desenvolver. Luiz, qual que é a sua análise e só sobre isso? De passar por Luiz, acho que um ponto que a Netflix revolucionou nesse processo foi a criação
do serviço de streaming por recorrência, né? Então acho que depois de Netflix veio Disney Plus, veio Apple TV, veio diversos Amazon Prime, então veio diversos outros serviços de streaming por recorrência que outras empresas também viram essa onda do mercado e aproveitaram também. E o que está acontecendo hoje com a Netflix? Porque ela nunca teve uma queda tão grande de assinantes. Então será que ela criou isso muito bem e não se manteve? Que é uma coisa que eu vou querer trazer daqui a pouquinho. Mas ela foi a pioneira nisso. Hoje ela já não é a maior. Tudo bem, eu também não gostaria de ter a Amazon, Disney e HBO como concorrentes. Mas é a Netflix. O que está acontecendo? Que mudança está tendo? A pioneira, né? E será que a Netflix perdeu o timing de alguma mudança que os seus concorrentes conseguiram fazer? Mas antes eu quero ouvir um pouco o Luiz a respeito disso, porque você me ensinou muito sobre isso, sobre plantar a nossa árvore em um lugar onde não tem árvores do lado. Criar essa diferenciação talvez seja fazer as coisas de uma maneira autêntica. O que você acha disso, Luiz? Cara, eu acho que é exatamente isso. E para quem está escutando, muitos negócios, muitas vezes a gente vê, chega para a gente para conversar com a gente, investidores e empreendedores que ficam perdidos no meio do caminho. Por quê? Porque na maior parte das vezes as marcas elas tentam ser iguais a todo mundo. O que os meus competidores estão fazendo, eu vou fazer melhor do que eles. Na verdade, isso aí é uma perda de energia, né, bicho? Porque não tem como convencer ninguém de nada. A única coisa que eu posso fazer é, como você falou, eu vou oferecer a mesma coisa, um pouco diferente. Então, aquele grupo que está buscando pelo que eu tenho para oferecer vai se sentir servido e vai se tornar leal. Então, você está perguntando como é que funcionava pegar vídeo. Eu sou capurento pra caramba para ter passado por isso, né? Então, era simples. Você ia lá e escolhia. Primeiro, era um saco. Era um saco, porque você tinha que passar de prateleira em prateleira e olhar qual vídeo que tinha e pegar, e aí às vezes não tinha o vídeo que você queria. Demorava 28 horas para você encontrar o vídeo que você queria. Aí você entra na fila. Sexta-feira e sábado, esquece. A fila você ficava até segunda-feira na fila para pagar. Aí você pegou o vídeo. Aí o cara vai, te cobrou e tudo mais, você levou para casa. Tinha um negócio, cara, que você tinha que rebobinar a fita. Se não rebobinasse a fita, dava uma multa. E era comum, não era difícil, você tá assistindo o filme, esquecer de rebobinar, aí quando você devolve, tem uma multa lá. Ou seja, o processo, esses caras, o que eles tinham em mente? Eles estavam no negócio de alugar vídeo. Eu acho que o que a Netflix fez foi, eles estão no negócio de facilitar o entretenimento das pessoas. Eu acho que é uma proposta completamente diferente. Por quê? E aí vem muito no que está acontecendo com eles hoje. Quando eles entraram no mercado, você ia, subscrevia e chegava o vídeo para você. Ia chegando lá para ti. E tinha algumas coisas que você não precisava pedir. O vídeo chegava, às vezes chegavam propostas, e chegava assim, 3, 4. Não tinha tempo para retornar. Você podia retornar quando quisesse. Aí o vídeo, quando você retornava o vídeo, você tinha benefícios. E o número, eu não tinha que esperar, eu não tinha que passar na loja, eu não tinha que esperar na fila, eu não tinha que rebobinar, eu não tinha que fazer nada. A única coisa que eu tinha que fazer era assistir. Ou seja, eles facilitaram o meu entretenimento. Enquanto os outros caras estavam no negócio de alugar vídeo, eles estavam no negócio de facilitar a minha vida. É completamente diferente. Para você ver, né, Luiz, eu acho que criou-se a ideia louca de que, principalmente na minha geração, eu tenho que ser o próximo Zuckerberg, tenho que criar o próximo Facebook. Mas, poxa, tem caminhos mais simples, porque quantos negócios
que estão no nosso dia a dia, que a gente é usuário, a gente não consegue observar e nos propor a pensar em realizar ele de uma maneira um pouquinho diferente, que talvez busque uma outra essência. Todo mundo estava fazendo o produto, era o serviço em si. Quando eles mudaram um pouquinho essa ótica, e quantos negócios à nossa volta, assim, o próprio Facebook, ele não começou buscando ser a ideia mais revolucionária, era uma ideia de conectar as pessoas de uma maneira mais simples. Não, mais que isso, conectar as pessoas de uma universidade. Era muito menor do que qualquer coisa que a gente imagina. Então, acho que criar algo único é um pouco mais simples do que a gente imagina. E é muito mais simples, sabe por quê? Porque o mundo tá cheio de problema. Então, acho que a questão do dinheiro em si, do ganho financeiro, é proporcional ao tanto de problema que você vai resolver, multiplicado pelo tamanho desse problema. Então, basta você pegar um desses problemas que tem no mundo, que está cheio, e ver o que você é bom, o que você gosta de fazer, sabe? E tentar juntar o útil ao agradável, literalmente. E olha só que legal isso, Luiz. A gente pode ver isso de novo no gráfico das maiores empresas. Porque se a gente está falando que elas são as maiores empresas, pegando esse raciocínio do João, então elas resolvem grandes problemas. Os problemas também, eles mudam. Sim. Então, talvez uma grande empresa que se reteve a resolver um problema na década de 90, esse não é mais um problema nosso. Então, ou essa empresa se adaptou a resolver novos problemas e evoluiu junto, ou então ela ficou para trás. Como, por exemplo, a Canon. Kodak ficou para trás. Por quê? O problema mudou. Ela não mudou a solução. Mas aí você pensa, e eu tenho um bom exemplo que mostro no gráfico, eu acho muito interessante. Presta atenção na Nokia celular. Se você prestar atenção lá no início do gráfico, a Nokia, ela tá lá em cima, cara. Ela é um dos primeiros colocados. Aí o tempo vai passando. Aí tem uma coisa interessante. Tem o lançamento do iPhone. No ano que o iPhone é lançado, a Nokia cai. Aí eu penso da seguinte forma: qual era o negócio da Nokia? Era vender celular. Na verdade, ela vendia comunicação, né? O negócio dela era vender comunicação. O foco era vender celular. O foco da Apple nunca foi vender celular. O foco da Apple foi sempre eliminar a barreira entre usuário e tecnologia. E aí, no momento em que você... E aí vai nesse negócio que vocês estavam falando um segundo atrás. No momento em que você tem um propósito mais elevado, as coisas mudam. Se amanhã o método de comunicação não for mais celular, for telepatia, a Apple vai achar uma solução que vai reduzir a barreira entre o usuário e a tecnologia. Os outros caras vão estar ainda focados no produto. Essa que é a diferença. Cara, esse fim de semana eu tive a oportunidade de ir visitar a oficina de um cara famosíssimo. Ele faz mobília. E a mobília dele é muito bonita, mas é mobília, como qualquer outra mobília. Mas ele tem uma diferença. Eu comecei a conversar com ele e eu falei: qual é o teu propósito? Cara, eu quero manter vivo todas as técnicas milenares de conexão de madeira. Ele não usa prego, ele não usa pina, ele não usa nada. Ele só conecta com técnicas milenares. Ou seja, esse cara, você pode pedir uma mesa para ele, ele vai te entregar uma mesa com uma conexão milenar. Você pedir um armário, ele vai te pedir um armário com uma conexão. Você vê, a ideia dele é muito mais elevada. Ele não está no negócio de vender mobília. Ele está no negócio de manter tecnologias milenares vivas. É completamente diferente, bicho. E quando você pega... Vamos pegar os últimos 10 anos, né? Já que a gente foi por esse caminho. Pegar as maiores empresas do mundo hoje que tiveram nos últimos 10 anos. Apple, Amazon, Google.
que você vê em comum dessas empresas, Luiz? O que você acha que fez elas chegarem lá e conseguirem se manter? Porque eu tenho uma teoria aqui. Só antes do Luiz responder, só abrir um comentário aqui, mais especificamente sobre esse exemplo da Apple, que o Luiz comentou, que eu acho que cabe totalmente aquela fala que você falou da questão da empresa que busca melhorar e ver o que o cliente está precisando sempre. Então a Apple tem um propósito bem claro de facilitar essa questão entre a tecnologia e o usuário. E se for parar para pensar, a Apple começou com um computador, né? A Apple não começou com um iPhone. Então ela foi analisando qual que é a melhor estratégia e ela sempre é muito interessante, até entrevistas do próprio Steve Jobs, se comparando com Microsoft, com Samsung, com vários outros concorrentes aí do mercado, concorrentes assim, porque o jogo da Apple é outro, dele não se preocupando que tem um recurso melhor, tem uma câmera melhor talvez, porque o objetivo dele é bem claro. Eu vi uma palestra do Simon Sinek há pouco tempo. Simon Sinek é o autor do Comece pelo Why. Comece pelo porquê. Cuidado, se falar em português é porque a gente é mineiro e dá pra confundir. Why, não Why mineiro, Why. Ele falando que ele tava trocando ideia num táxi com um executivo fodaço da Apple, e aí ele comentando que o cara da Microsoft me mostrou o telefone dele, está muito melhor que o seu. Da Samsung, né? Eu acho que foi da Microsoft. Enfim, qualquer. Não vem ao caso. Alguém falou isso. E aí ele falou, de certo, deve estar mesmo. E seguiu, mudou de assunto, sabe? Ao ponto que, se fosse o contrário, se o Simon Sinek tivesse sentado com um executivo de contas da Microsoft ou da Samsung ou de outro qualquer, sabe? Falasse, me deram para experimentar o produto da Apple e tá, muito melhor que os seus. Deixa eu ver, me empresta, por favor, deixa eu analisar isso. O negócio a Apple não tá brigando com o concorrente, a Apple tá brigando com ela mesma. Para sempre ser melhor a cada dia. Ela tá interessada no usuário dela, porque a proposta dela é um pouco diferente. Então eu achei sensacional esse insight que o Simon Sinek trouxe. Antes de passar para essa pergunta aí, porque a Apple eu acho que é uma das que mais inspiram aí nesse papo das maiores marcas do mundo e mais revolucionou o mundo nos últimos anos aí. E se manteve lá em cima. Exatamente. E o que fez, Luiz, ela conseguir ficar lá? Cara, eu acho que todos esses caras que estão em cima, eles estão em cima por 3 razões. Eles têm uma cultura muito bem definida. A cultura da Apple, a cultura da Microsoft, a cultura da Nike, a cultura do Facebook são muito bem definidas. Você pode não concordar com a cultura dos caras, mas que essas culturas são extremamente bem definidas, são. A segunda coisa é que essas culturas são derivadas de um propósito muito claro. Facebook, conectar todas as pessoas do mundo. Hoje, é muito claro essa visão. Se você tem uma visão clara como essa, é muito fácil entender o que você tem que fazer no dia a dia. Você pode discordar dos métodos, como pode discordar do propósito, pode discordar de tudo. Mas que a visão, que o propósito deles é muito claro, E você vê a mesma coisa com a Microsoft. Desde adolescente, o Bill Gates vinha procurando formas de aumentar a produtividade das pessoas. A Microsoft vive para aumentar a produtividade. A Apple vive para eliminar essa barreira entre o usuário e a tecnologia. Ou seja, todos esses caras, eles são têm uma cultura criada em cima de um propósito muito bem definido. A outra coisa é o fato de que a diferenciação deles não é baseada no produto.
O produto é função da cultura que foi criada. Então, no momento que o cara tem paixão por eliminar a barreira entre tecnologia e o usuário, criar produtos que sejam extremamente fáceis de usar e bonitos, pô, é fácil. Eu sei exatamente o que eu vou fazer. Eu sempre gosto de dizer isso. Se você falar, vai abrir um restaurante Apple em Belo Horizonte, você já sabe exatamente como é que ele vai aparecer. Na minha mente eu já faço a ideia. É muito fácil. E a terceira coisa a comunicação é muito direta, ela é muito simples. Não tem a personalidade, a voz, o tom, a história que é contada, ela é muito consistente. Então, se a gente continuar com a Apple, essa noção de que Apple não é para todo mundo, é somente para aqueles que querem ser contra o sistema. Então, não é para você. Eu sou um cara que gosta de Apple. Eu me sinto parte dessa tribo. E aí que fica um negócio interessante. Nós sempre pensamos, eu sei que tem a rapaziada de psicologia que está escutando a gente, sempre tem, né, Léo? A gente imagina que decisões de compra são decisões racionais. Não são. Mais do que um estudo já provou que decisões de compra são decisões de belonging, né? De pertencer a um grupo. A forma como a gente compra coisas pessoas como eu se comportam de que forma? Seja maneiro. Tá bom. Pessoas como eu compram um Apple. Então, beleza. Então, eu devo comprar um Apple. As pessoas com quem eu me associo não comprariam nunca um outro telefone, um outro computador. Então, se eu quiser pertencer a esse grupo, eu tenho que ter parte disso. Ou seja, essas marcas, elas fizeram um trabalho muito bom de definir exatamente quem elas são e deixar isso muito claro. Então, as pessoas podem se associar a elas. Eu acho virtualmente impossível atrair consumidores. Eu acho que o consumidor escolhe a marca. Essa história de que, vou colocar uns ads no Google e vai atrair nele. Nada. Não vai nunca. Vai te mostrar. O que vai fazer é relembrar o cara que gosta daquela marca já, que ele vai comprar, que ele tem que comprar um novo. Legal. Ô Luiz, isso é legal porque me levou para os nossos 2 últimos episódios, que a gente falou muito sobre influência. A gente falou muito sobre como é que as marcas podem utilizar o marketing de influência, e isso tem tudo a ver com o que você disse, porque se uma marca está associada a alguma pessoa que tem poder de influência, as pessoas que são influenciadas por ela vão querer se sentir parecida, e etc. Isso é muito interessante. Agora, a pergunta que eu quero te fazer aqui é sobre... você me deu um mapa do tesouro aqui. Você me falou que as maiores empresas do mundo conseguiram chegar lá e se manter porque tem uma cultura bem definida e bem clara, tem um propósito muito bem definido e alinhado a essa cultura. Sua diferenciação não é o produto, justamente porque ela tem um propósito e cultura muito bem definidas e tem uma comunicação direta. Isso é incrível. Já me dá meio caminho andado. E como é que eu faço, com a minha empresa, para conseguir ter uma cultura bem definida, encontrar o meu propósito da minha marca, buscar uma boa diferenciação e ter uma comunicação direta? Como é que eu faço isso no meu negócio? Cara, a parte difícil, aí vai de novo aí para o pessoal da psicologia. A parte do cérebro que fala do propósito, ela não tem nenhuma conexão com linguagem. Por isso que é tão difícil quando alguém pergunta, por que você vai fazer tal coisa? É muito difícil. Essa parte do cérebro ela não é conectada com linguagem. Quando a gente fala o que você faz,
ou como você faz, essa parte do cérebro, ela é conectada com linguagem. E ela é emocional, muitas vezes não tem uma questão racional. A gente conversou disso hoje no açaí. Exatamente. Então, o que o cara precisa? O cara precisa de uma mão, ele precisa de um plano, ele precisa do caminho das pedras. Ele precisa de alguém, e tem muita gente boa no mercado que faz isso, inclusive a gente, que mostra o como que se chega até um propósito, escrever um propósito no papel, como implementar esse propósito e criar uma cultura, como criar diferenciação e autenticidade, como criar uma estratégia de comunicação consistente com esses elementos. O problema é o seguinte, imagina o seguinte, o que o encanador faz é difícil? Não é difícil. Mas, porra, o cara faz isso tantas vezes que para ele é muito mais fácil do que para mim. Para mim levaria 30 horas. Para ele leva 30 minutos. A mesma coisa desenvolver uma marca. Não é difícil. Há vários livros, o caminho das coisas, o que é necessário para ser feito, para uma marca ter sucesso e crescer, não é difícil. O difícil quantas vezes que a gente faz isso na vida? Não são muitas. E a gente... Então você precisa de alguém que te dê uma mão, que te carregue, que use a experiência para mostrar mais ou menos o caminho das pedras. O Steve Jobs, você pensa, você vê, e a gente está falando pra caramba da Apple, porque é um exemplo muito fácil, né? Você vê o Steve Jobs. Steve Jobs, quando ele voltou para a Apple, ele tinha passado um tempo na Pixar. Foi depois da Pixar que ele teve a ideia da Apple. Foi quando ele pensou, quando ele percebeu que produto não vende nada, história vende coisa. Aí é diferente. Quando você cria história, meu irmão, aí é um nível completamente diferente. Qual foi a última coisa que você comprou? Essa camisa aí você comprou faz pouco tempo. Tem pouco tempo. Você comprou porque você estava precisando de uma camisa? Não foi. A câmera consegue pegar que tá escrito Dá um aí? zoom aqui. Pegou. Eu quero saber por que você comprou essa camisa com essa estampa aí, dentre várias camisas. A minha camisa é lisa, ela não tá escrito nada. Sim. Por que você quis essa daí? Então, essa camisa é uma camisa da Estilo Bem Dizer. A gente inclusive entrevistou o pessoal lá da Bem Dizer no nosso segundo episódio dessa temporada. Se você quiser conferir, vai lá. Só que por que eu comprei essa camisa? Essa camisa vai muito do encontro do que o Luiz falou. Não é uma camisa. É um passaporte para eu fazer parte de uma comunidade. Isso aqui me representa. Isso aqui representa a minha mineiridade, sabe? O jeito que eu falo. Mais do que isso, você não tá comprando uma camisa. Você não tá comprando uma camisa. Você não comprou uma camisa. É justamente isso que o Luiz falou. Sim, eu tô dentro de uma comunidade, entendeu? Você tá comprando a história disso daí. Sim. E quando eu parei pra pensar que todos os últimos produtos que eu comprei pra mim, todos eles têm uma história e uma identificação por trás. Não, e quem não se posicionar assim hoje em dia, Léo, cai na commodity. Exatamente. Não consegue agregar valor. Não consegue agregar valor. Eu fiquei pensando, até voltando um pouco atrás, aquela questão que o Luiz falou da mudança em si, da definição de propósito. Uma vez que define propósito, fica tudo mais fácil. Se o Facebook não tivesse o propósito que ele tem, até hoje talvez seria um aplicativo de mensagem, sabe? Não teria vídeo, não teria imagem, não teria nada. Seria imagem porque é pelo produto, não pelo propósito de entregar comunicação da melhor maneira para as pessoas. Um ponto de atenção. Muito doido. Só que também não dá pra esperar se ter encontrado esse propósito para começar. Sim. Porque quando o Facebook começou, igual eu já disse, o propósito dele não era o propósito que ele tem hoje. Sim. Ele se encontrou. A gente fala tanto da reserva, inclusive já a gente vai trazer eles aqui, tá precisando de um patrocínio, alguma coisa do tipo, que a gente é fã desses caras, mas eles começaram sem um propósito. Inclusive o Rony fala disso lá no livro.
Pô, eles estavam Foi perdidos. do nada. Eles não Foi queriam do nada. ter que colocar um propósito só pra falar que tem um propósito. E o propósito veio quando a marca já tinha 7 anos. Eles estavam muito mais maduros para entender isso. Talvez se tivesse a ajuda, né, de um trabalho sendo feito para chegar nisso, seria diferente. Sim. Então, assim, também, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional da empresa, CNPJ e CPF. Muita gente hoje já glamoriza isso, fala, minha vida não tem propósito, não vou viver, não faz sentido, tem que encontrar esse propósito. Pô, esse não é o tipo de coisa que você acorda e tropeça. Sim. Porra, chega de propósito. Então, e também tudo isso se amadurece. Assim como, só que aí que tá o negócio legal. O pulo do gato. O pulo do gato, não. Porque as grandes marcas, o que eu enxergo hoje é que justamente isso que você falou, Luiz. O propósito bem definido e claro não está associado ao produto. Peguei os dois ganchos que você falou. Por quê? Quando a gente pega a Apple, que a gente já falou tanto, ou se eu for pegar aí a Amazon, a Amazon, o que acontece? O propósito dela de simplificar a vida das pessoas, de levar o que as pessoas precisam no instalar de dedos, não está vinculado ao aplicativo que ela tem e da infraestrutura logística que ela faz. Sabe por quê? Porque senão, daqui a 30 anos, o nosso modelo de logística vai estar completamente diferente e a Amazon acabou. Sim. Agora, a partir do momento em que o seu propósito está não vinculado ao seu produto, o tempo passa, a civilização muda, o mundo é outro. E o seu propósito, que não está associado ao produto, consegue adotar e se adaptar. E olha o exemplo que você deu, a Amazon. A Amazon é o melhor exemplo que tem para provar que quem vende tudo acaba não vendendo nada. A Amazon vende tudo. Só que ela tem um propósito e ela entrega o streaming de um jeito, ela entrega o produto do outro jeito. Não, sempre do mesmo jeito, sempre seguindo o mesmo propósito. Só que diferentes produtos. O produto é um meio para facilitar essa questão. Então é muito interessante analisar. E só levantar um outro ponto que o Luiz comentou sobre o Steve Jobs, né? Principalmente quando ele fundou a Pixar aí, que ele foi demitido da Apple, da própria empresa que ele fundou. E depois disso ele poderia simplesmente ter desistido, que ele poderia ter simplesmente chutado o balde, só que algo na mente dele fez ele continuar, não necessariamente um propósito. É uma coisa que ele acreditava que moveu ele, se acreditar no seu coração, sabe? E eu acho que muitas pessoas hoje em dia acreditam que fracasso e sucesso estão em lados opostos do espectro. Onde, na maioria das vezes, o fracasso ele é parte do processo para você alcançar o sucesso. Então, para você alcançar o sucesso, inevitavelmente, você tem que falhar alguma vez, sabe? Ou se aprender com outros que falharam nesse meio, sabe? Então, quando muitas pessoas falam, mas esse cara faliu a empresa, esse cara já sabe o que não fazer com o negócio. Isso é muito valioso, isso é muito importante, sabe? E isso muda a mente da pessoa para tentar melhorar sempre, expande a cabeça. Porra. É verdade. Agora, você fez um comentário interessante. Por que a Walmart está ali naquela lista, né? Com um monte de empresas de tecnologia? Eu acho que, na verdade, o que a Walmart fez quando eles acho que foi em 2008 que a Walmart redesenhou a marca. Quando eles redesenharam a marca, na verdade, foi uma resposta, uma demonstração física, visual, da mudança de mentalidade que eles tiveram. A Walmart, eu acho que antes, tinha a ideia de vender produtos a preço barato. Beleza. O diferencial dele estava no produto. Estava baseado no produto. Quando você olha a Walmart hoje, eles não falam mais de preço. Você olha o logo do Walmart, o que esses caras falam? Vamos ver aqui. Save money, live better. Ou seja, o que eles estão tentando te vender
não é economizar dinheiro, é viver melhor. É dizer, olha, mesmo que você tenha recursos mais reduzidos, se você vier aqui, você ainda consegue ter o mesmo tipo de experiência. Outro dia mesmo, comprei uma TV no Walmart. 27 polegadas, 37 polegadas, um negócio assim. Rapaz, 127 prata, meu irmão. 127 prata. Pô, você pensa, a TV é da melhor qualidade do mundo? Não. Mas por 127 prata, ele está me proporcionando, está proporcionando às pessoas que vão no Walmart de ter a experiência de uma TV de alta qualidade, de imagem de boa qualidade, por um preço menor. E aí eles fizeram uma coisa, eles tiveram a sacada que agora as outras empresas de tecnologia, como a Amazon, estão tentando chegar. A Amazon agora está tentando abrir a loja física. Eu vi isso. Eu fui numa loja física da Amazon, inclusive. Você foi. Agora eles compraram um supermercado, eles estão tentando se tornar uma empresa física. Porque o que eles perceberam é o seguinte: o negócio não é vender produto, o negócio é logística. E talvez você ter uma loja na esquina do cara ajude nessa logística. Sim. Exatamente. E também se sabe que cada vez que o cara entra na loja, ele compra 30% mais do que se ele só tiver online. Sim. E aí que é a vantagem. Aí que eu acho que a Walmart começou, ela entendeu algo que os outros não sabiam, que as lojas tinham muito valor. Então eles entraram online para não perderem aquela oportunidade, mas se focaram num propósito diferente. O propósito agora não é economizar dinheiro, não é everyday low prices, como era. Meu propósito agora é melhorar a sua vida. Meu irmão, muda tudo, muda completamente. Eu fiz uma análise, Luiz, eu até cheguei a falar isso um pouco no vídeo da Nespresso, mas eu achei isso muito interessante porque eu acho que cabe demais aqui. O comentário que a gente falou no comecinho do vídeo. Não basta só você ter chegado ao topo. O que a gente quer entender aqui é o que fez com que essas empresas, se chegaram ao topo, elas são diferenciadas. Agora, o que fez elas conseguirem manter essa vantagem competitiva de maneira sustentável durante tanto tempo, igual a gente viu hoje aqui um pouco com as empresas que a gente deu uma passeada. E tem uma análise que chama VRIO, que é VRIO, que busca a gente entender e analisar qual que é o valor, raridade, imitabilidade e organização de uma vantagem competitiva ou desvantagem competitiva. No caso, a gente vai falar aqui sobre a vantagem competitiva dessas empresas. Então, vamos pegar o caso da Apple. E o simples fato da gente já analisar que a diferenciação da Apple não é o produto, é a marca, isso já torna extremamente valioso, porque ela já saiu do commodity. Se você está no commodity, não é valioso. Se não é valioso, você já não tem uma vantagem competitiva sustentável. Mas beleza, o negócio da Amazon, da Apple, ele é valioso, extremamente valioso, porque é uma marca muito rica. Não, e por que é valioso? Aí a gente analisa a palavra valor. Valor é para o cliente. Exato. O que ele está buscando? Ele estava buscando uma simplicidade no processo de tecnologia. Ele não queria mais desenvolvimento na câmera, mais desenvolvimento nos aplicativos. Ele queria saber utilizar o telefone da melhor maneira possível. Perfeito. Então aí que entra o valor. E é legal porque como ela foi pioneira também, ela desenvolveu o primeiro smartphone, o que aconteceu é que ela daí já tem um modelo extremamente raro. E todo mundo que veio depois, como o Luiz sempre me diz, todo mundo lembra do primeiro cara que deu a volta no planeta de avião. Ninguém lembra do segundo. Assim como a Netflix nos streams que a gente estava comentando. Vamos analisar a Netflix. Ela foi pioneira, ela teve um modelo valioso. Agora, é raro o modelo que ela tem. Porque ela foi a pioneira a desenvolver esse modelo. Ela saiu na frente da corrida da Amazon e da Disney. Isso não é fácil de ser feito. Dá para imitar? Dá para imitar. O negócio da Netflix é imitável.
Tanto que a Disney e a Amazon replicaram esse modelo de uma maneira um pouquinho diferente. Porque aí a gente chega no se essa empresa está organizada para explorar isso. E acho que, ao meu ver, é isso que fez com que a Netflix começasse a cair um pouco hoje. Por quê? Por mais que ela tenha investimento, ela tenha a capacidade de tentar sustentar, ela está combatendo com Disney e com Amazon, que tem infraestrutura para injetar grana em investimento, para criar diferenciais competitivos mais interessantes ainda do que a da Netflix. Talvez a Netflix não teve budget suficiente para acompanhar isso. Até porque a Netflix não tem personagem próprio, ela teve que investir nisso, diferente da Amazon. Não, e até porque a Amazon e a Disney já tinham um propósito bem definido com outros produtos. Exato. Então, eles só colocaram o streaming como algo a mais. A Netflix é o streaming em si. Então, é aquilo ou não é. Agora, na Amazon, você tem, além do Prime, você tem uma série de vantagens quando você pega, tipo, por exemplo, um plano que inclui o Amazon Prime. Então, pra mim, o que ficou de chave aqui, já puxando um pouco para o nosso fim, é que não basta só você ter um diferencial, uma vantagem competitiva, porque alguém vai tentar fazer melhor do que você. Inclusive, não só olhando para os seus concorrentes, olhando para você mesmo. Sim. Você está solucionando um problema, esse problema muda. Então, para mim, o segredo... Não você, o seu cliente. Para o que você está solucionando, né? Não basta só você ter a melhor solução. Sim. Você tem que acompanhar o problema vai mudar. Até porque você soluciona ele. Novos vão surgir. Então, para mim, a chave aqui é a empresa, a organização estar preparada e organizada para conseguir explorar esse diferencial que foi criado durante muito tempo, porque esse problema vai mudar. Então, pensa o seguinte, seu negócio ele é valioso, ele é raro, ele é imitável, tem como imitarem o seu modelo, você está organizado para manter essa raridade. Se você tiver tudo isso, você está no caminho de ter uma vantagem competitiva sustentável de longo prazo, assim como essas grandes empresas. Nesse sentido, é importante da gente analisar também não só o problema, mas o mercado como um todo, principalmente no quesito de acompanhar tendências. E isso foi uma coisa que a Kodak não fez, que a Blockbuster não fez. Perfeito. E a gente sabe que há pouco tempo atrás a gente teve um marco, um divisor de águas aí, que foi a tal da pandemia do Covid-19, né? Onde no mundo inteiro mais de 800 mil empresas vieram à falência. Então, e quando a gente para analisar o que essas empresas têm em comum, a gente consegue ver que 86% delas não tinham uma presença no digital. Então, a questão da pandemia em si, quando todas as lojas estavam fechadas, quando as pessoas não podiam sair mais de casa, qual que era a única maneira que tinha para se conectar? Através da internet. E aí, quem não conseguiu enxergar essa tendência do mercado, que teve que fechar as portas, sabe? Então, é muito importante analisar a dor do seu cliente e o que o mercado está pedindo, não o seu concorrente. Adaptabilidade da Exatamente. civilização. Não, Luiz? É isso aí, bicho. É isso aí. Não tem resposta simples, mas eu acho que quando o cara se foca no objetivo, é muito mais fácil. Você pensa na ferrovia. Se o pessoal da ferrovia tivesse pensado que o negócio deles não era de trem, mas sim de transporte, eles teriam feito outras coisas, teriam feito ônibus, teriam feito aviões, teriam feito um caminhão de coisa. Mas não, pensaram que o negócio deles era trem. Se limita, né? Coloca aqui, ó. Diferente pro mineiro, que trem é um bocado de coisa. Trem é tudo aqui, né? Falando isso. Luiz, fantástico. Acho que depois desse episódio, igual você disse, a gente não tem a resposta certa, mas é que a gente conseguiu dar um encaminhamento em uma direção do que você precisa ter para entender se o seu negócio é o único que tem chance de chegar lá nos top 10. Se você chegar lá nos top 10 com o seu negócio, lembra da Insight. E também como que você vai se manter lá também. Mais difícil que chegar e se manter. Exatamente. E quem tiver dúvida, quiser bater um papo com a gente, saber o que pode ser feito no negócio dele, dá uma ligada, manda um e-mail. A gente adora uma conversa boa, né, Luiz? Pode chamar a gente lá no direct, nossas redes sociais vão estar aqui. Segue a gente aí, deixa o like se você teve algum insight durante o episódio aí. E é isso, pessoal.
Muito obrigado, até o próximo episódio. Valeu, um abraço. Tchau.